Bem-vindos ao nosso Luz, Câmera, Pulsão, deste mês agora de outubro de 2023. Estamos liberando aqui o vídeo do nosso encontro de cinema e psicanálise que tivemos nesse mês, e desta vez com o filme Thelma, um filme de 2017, norueguês, dirigido ali pelo Joaquim Trier. Um filme, inclusive, que já foi tema do nosso cinema e psicanálise em outro momento do nosso percurso aí como projeto de cinema e psicanálise, né? O Joaquim Trier é um autor dinamarquês de nascimento e norueguês, né, de adoção. Vive com a sua produção como cineasta, como diretor cinematográfico bastante reconhecido, bastante aclamado, bastante conhecido da crítica. Este filme, Thelma, particularmente, ganhou vários prêmios, mais de 15 prêmios e quase 50 indicações e nomeações outras, né? Está disponível, inclusive, no streaming da Loki e para locação na Apple TV, na Google Play. Também é possível encontrar o Blu-ray, o DVD disponível, que foi o que a gente usou na nossa exibição, no nosso evento presencial. Na Associação Médica de Londrina, no auditório, no Espaço Cultural da Associação Médica de Londrina, a quem agradecemos todo esse apoio, né, e voltaremos a comentar aí a este respeito, né? Pois o filme trata de Thelma, personagem principal, esta jovem garota, uma garota já na travessia adolescente, aproximando-se da vida adulta. É o momento em que a Thelma vai cursar a universidade, né? Portanto, o filme vai nos mostrar um momento particularmente complexo, com uma dinâmica própria, com algumas mudanças acontecendo no percurso de uma jovem adolescente tornando-se mulher. Né? Vemos uma mulher em formação, um desejo de mulher em construção nesse filme, retratado de forma muito interessante, de forma muito artística. Um belo filme, recomendamos muito, né? Aliás, se você ainda não assistiu, pare talvez por aqui ao acompanhar esse vídeo para que você evite os nossos spoilers. Já estaremos falando sobre o desenrolar do filme, né? Mas Thelma é uma jovem mulher, então, que se verá pela primeira vez diante desse desafio de sair da casa dos pais, de sair da sua cidadezinha natal, do ingresso na universidade, então, né? E apesar dela ter pais muito conservadores, pais hipervigilantes, pais bastante cerceadores, né? E que tentam e mantêm sobre Thelma uma relação de muito controle, né? Eles vigiam sua alimentação, eles vigiam seus programas, suas saídas. O pai fica vigiando as redes sociais da filha, né? Então, apesar dessa hipervigilância, dessa hiperatenção, né, dos pais, ela está experimentando, de fato, sim, pela primeira vez na vida, um momento de alguma privacidade, de viver num outro espaço, né? E ela vai descobrir, nesse outro espaço, na cidade grande, que o mundo real é bem maior que aquele que os seus pais religiosos, conservadores, lhe apresentaram, né? O ingresso na cultura, preparando-se aí nesse devir adulto, né? Traz situações mais complexas, bem mais complexas, de fato, do que as experimentadas por Thelma até então, durante a sua infância, né? A gente pode usar aquela expressão bem típica brasileira, como um passarinho que sai da gaiola, né? A Thelma está em franca expansão das suas interações extrafamiliares, né? Ela vai passar agora por essa experiência de ganho de amplitude do seu laço social.
novas amizades, conhecendo garotos, garotas, festas, a própria sexualidade. Em Thelma começa a emergir muito claramente, de forma confusa, angustiada para a Thelma, né? Um erotismo, uma atração homoafetiva pela sua amiga Ania, colega de faculdade, né? Thelma começa a ver de perto novas experimentações aí com drogas, com bebidas, ela própria experimenta bebida alcoólica, experimenta o cigarro, né? Ela começa a descobrir a vida da cultura, da sociedade, começa a ir a shows, começa a ir a teatros, né? A própria ciência na universidade, porque ela escolhe a carreira de biologia, e aí, exatamente ironicamente, ela vai se defrontar com a teoria da evolução, com as evidências científicas, né? Das teses darwinianas, e isso gera um conflito ali com a educação. A gente vê uma sequência, uma cena quando os pais vão visitá-la lá na universidade, onde no restaurante, né, o pai censura as novas ideias que começam a vir no pensamento de Thelma, né? E, nesse sentido, como comumente acontece para todos nós, nos momentos de mudança de vida, de mudança de situações, né? No geral, e particularmente na adolescência, esse novo mundo de excitações e descobrimentos desencadeia uma angústia, desencadeia uma ansiedade, né? Porque são novas sensações acontecendo vertiginosamente, simultaneamente, num caleidoscópio, num carrossel de novas experiências que, no caso de Thelma, o filme começa a mostrar que essas experiências começam a ultrapassar a sua capacidade de absorver, digerir, metabolizar, elaborar o novo, né? E aí forma-se um impasse, porque em Thelma essas angústias vão transpor a barreira, né? Transpor a fronteira de uma ansiedade, de uma angústia proporcional às transformações que ela está experimentando em si e no mundo à sua volta, que ficou maior. Ela começa a sofrer sintomas. Thelma adoece. E aí já estamos entrando realmente no terreno da psicopatologia, do sofrimento psíquico. No caso de Thelma, ela começa a sofrer crises que vão se esclarecer depois como crises conversivas. Imitam convulsões, mas são convulsões não epilépticas, né? Ou seja, cai justamente num diagnóstico médico onde não há uma afecção orgânica, uma patologia orgânica de base. E traz-nos, então, e inaugura para nós, na compreensão desse filme, essa impressão de que, não havendo alguma palavra que possa nomear para a Thelma, nesse momento, o seu desejo e os seus conflitos, o seu corpo trata de falar por ela. As excitações tomam este caminho somatoforme, começam a tomar esse caminho das inervações, das expressões somáticas, né? Ou seja, nós temos aí dois paradigmas em Thelma, dois paradigmas bastante contemporâneos, bastante clássicos aí na psicanálise, onde a gente pode, então, estar falando, de fato, a respeito da histeria, enquanto paradigma do nascimento de uma psicopatologia há 100 anos atrás. Nos tempos de Freud, nascia a psicopatologia psicanalítica. Esse é o quadro clínico de Thelma. Né? E nós vamos estar falando também do paradigma da adolescência, né, como paradigma dos desafios da individuação. O nascimento também do sujeito infantil para o mundo adulto, né? Desse mundo de relações endogâmicas, intrafamiliares originais, para aquelas exogâmicas, para aquelas do mundo da sociedade, da cultura, né? Desde os anos 1970, com a Berasturi e Nobel, aqui na Argentina, né? Na Escola Argentina de Psicanálise, nós sabemos, temos uma compreensão de que essa travessia do adolescente se dá ao preço de um luto,
né? O adolescente vivencia angústias e vivencia um luto adolescente justamente pela perda do seu corpo infantil, pela perda daqueles pais da sua infância que já não existem mais para ele, né? Aqueles pais idealizados, né, da sua infância, a perda especialmente dos seus papéis infantis. Ele está agora num momento de transição, numa espécie de moratória, como nos escreveu, nos falou Contardo Caligares, né, de uma forma muito bem colocada, muito feliz, numa moratória onde ele nem é mais criança e ainda não ingressou no mundo da sexualidade plena, autônoma, independente do adulto, né? E quem sou eu, então? Esse o paradigma da adolescência que vemos aí em tela, marcado, atravessado, entretanto, pela patologia, né? E, nesse sentido, vale uma observação, vocês acompanhando aí as críticas, as resenhas, as sinopses desse filme, alguns sites aí de crítica costumam classificar esse filme até como um filme de terror, né? Coisa com a qual não concordamos definitivamente, né? Porque o filme cheio de situações, né, sobrenaturais, né? Aparentemente fantásticas acontecendo, né? Nos convocam não a uma compreensão, entre aspas, literal da ficção, da narrativa ficcional, né? Como sendo um filme de terror ou de realismo fantástico. Não, a partir da perspectiva de consideração da fantasia, né? Então, quando o Thelma faz a Anya aparecer na sua porta sem que a sua amiga soubesse ainda qual era o seu endereço, ou seja, pelo poder de telepatia, ou fazer a Anya desaparecer no momento angustiante lá do filme, flutuar no ar durante o exame de eletroencefalografia, né? Fazer o bebê desaparecer quando ela era criança de dentro do cercadinho para aparecer debaixo de um sofá muito pesado, né? Muito grande, atribuindo a si um poder, né, quase que sobrenatural, atribuído a ela, né, pelos pais, né? Ou seja, essas situações aparentemente sobrenaturais, na verdade, está um aspecto brilhante do filme, porque o filme parece retratar justamente a Thelma do ponto de vista da fantasia, de como é vivenciado pela criança, pelo adolescente, pelo paciente, pelo sujeito histérico, inconscientemente, inclusive, a sua onipotência de pensamentos infantis, né? O seu mundo de fantasia. E Freud foi exatamente o que nos abriu essa compreensão tão bem desenvolvida na psicanálise de que entre a realidade externa, né, Realität, né, Wirklichkeit, que Freud mencionava, que é a realidade factual, externa, capturável pelos nossos órgãos de sentido, comum às nossas percepções, né? E a realidade interna, a Realität, né? No caso da neurose, no caso da psicopatologia, a realidade interna é a fundamental, é a decisiva, né? Então, é nesse sentido, então, que nós estamos falando de uma perspectiva muito interessante, muito inteligente, muito bonita, inclusive, do filme, né? Então, vemos aí, no caso, Thelma vivenciando uma situação de grave consideração, de grave problema com respeito às suas, à sua inserção aí neste mundo, né? Ela não consegue se dar bem no sentido de estar desenvolvendo essas novas aptidões, essas novas particularidades, essas novas características, essas novas capacidades que ela demonstra, ela não consegue fazê-lo sem pagar o preço de um sintoma, né? Neste aspecto, portanto, a gente vai justamente colocar que Thelma acaba atravessando, vamos dizer, né, com o seu corpo e o seu percurso, o seu ser mulher do estado de adolescente para o estado adulto, através, né, de um percurso adolescente e enfermiço. Ela adoece, né?
Vamos pegar o elenco, os personagens, e quem sabe eles nos guiam na reconstrução aí da narrativa e da história e da nossa leitura, né? Da leitura que queremos aqui estar partilhando com vocês. Né? Vamos pegar os personagens principais aí dessa trama. Por exemplo, começando, portanto, com a figura do pai. Essa figura central na narrativa. Né? Esse pai, no caso de Thelma, é justamente um pai que é o detentor, aparece como o detentor de um desejo sobre a filha mulher. Né? Ele, pelo telefone, chega a dizer, olha, apenas pode sair com os teus amigos, conhecer coisas lá, mas não se desconecte de quem você é. Né? E a Thelma, mais à frente do filme, ela, muito angustiada, no momento até de oração, de clamor a Deus, ela fala, por que eu não posso ser quem eu sou? Né? Porque Thelma está capturada por um desejo do pai. Ela só pode ser para o desejo do pai, para o que esse pai autorizar. O pai funciona de uma forma extremamente autoritária, de extremamente patologizante na vida de Thelma, como se ele fosse um carcereiro da sexualidade da filha mulher. Este pai aparece como um deus demônio onisciente, porque com a cumplicidade da mãe ele sabe tudo, até quem são os novos amigos de Thelma na rede social dela, no Facebook dela. Né? Um pai onipotente, né? Faz ela obedecer. Um pai onipresente, ele está onde quer que a Thelma leve o seu corpo, o pai está ali presente em Thelma, né? Atravessando as experiências de Thelma. Né? Thelma tem uma recordação em que, quando ela era criança, o pai segurou a mão dela e levou numa chama, e a criança se assusta com o chama do fogo, e ele fala, olha, imagina então como que vai ser no inferno, né? E, ora, o fogo é simbolicamente, justamente, o símbolo da paixão, do erotismo, da excitação sexual, né? Tanto é que Thelma, quando adoece, agora na adolescência, ela começa justamente por essas mãos. Né? Elas se contorcem no início das suas crises. As crises começam por uma contratura dessas mãos, justamente no momento em que ela se vê próxima à sua amiga, por quem ela está tendo uma atração nitidamente, uma atração afetiva, uma atração amorosa, uma atração erótica. Né? E essas mãos tratam, então, de submetê-la a esse desejo do pai, a interdição, à excitação. São mãos que não podem tocar o corpo, o cabelo de uma amiga, sentir um desejo erótico, não podem servir para a masturbação. Né? Esses os aspectos aí complicados aí da relação deste pai. E a gente, por isso, né, chega a dizer, então, este é um modelo desse pai incestuoso, que exige a sexualidade da filha para si, chegando até a esse extremo da cena bizarra do pai com a sua filha, muito crescidinha já, para estar nua, sendo banhada por ele na banheira de casa, né? E ainda mais, dopada, né, por ele, que é médico, né, e que aí está dopando, como se ela tivesse precisando de algum tratamento, de uma sedação, tá? Complicada essa situação paterna aí dessa relação. Vamos para a relação da Thelma com a mãe. A mãe aparece como uma mulher extremamente submetida a este pai, a este marido dela, mas também muito ambivalente na sua relação com Thelma. E essa ambivalência materna é um fator muito complicador do amadurecimento, da emancipação da filha, que já é complicado pela complexidade do seu Édipo, nessa relação com o pai, né? E na relação com o masculino, tá? No início do filme, inclusive, tem aquela cena assustadora, né, que enigmática, uma sequência de abertura com o pai apontando a espingarda quando ele leva a filha para a caça, né, para a cabeça da Thelma, quando criança. Agora, a sua própria mãe confirma alguma coisa filicida quando a Thelma, numa cena muito marcante, ela percebe que a mãe está fuzilando ela com o seu olhar. Né?
E eu diria assim, precisamos pensar que essa questão do filicídio constitui um tema complexo, sensível e muito mais presente na clínica do que, muitas vezes, os terapeutas, os analistas, né, os psiquiatras, os profissionais psíquicos se dão conta, na clínica de pré-adolescentes, na clínica de adolescentes, né? Da mesma maneira que as nações, que os países não se dão conta dos seus impulsos filicidas quando mandam seus filhos para a guerra, porque quem vai para a guerra são os jovens, são os rapazes, são os jovens, e moços e moças, conforme o país, né? Não é raro a gente se deparar com pais que não se dão conta dos seus impulsos filicidas, exteriorizados, por exemplo, nos acidentes dos filhos, tá? Alguma coisa meio séria aí nesse sentido acaba acontecendo. E essa mãe, na sua rivalidade mal resolvida, esta mãe aprisiona a filha numa posição infantil, não dando a ela, não outorgando, não servindo de modelo autorizador de uma identidade feminina adulta, não acesso à sexualidade adulta e suas escolhas próprias. E isso fica bastante simbolizado por Thelma quando ela fica aprisionada na piscina. Tá? Não nos esqueçamos que amnion, né? O saco amniótico o intrauterino, a piscina, a água é um elemento recorrente aí neste filme. Tá? Os peixes do início do filme que aparecem aprisionados sob o gelo, debaixo dos pés da capa de gelo do lago congelado, o bebê, o sentimento de culpa de Thelma pela trágica morte de um irmãozinho, né? É também aludido porque esse bebê, quando aparece ali na linguagem cinematográfica poética do filme, um bebê aparece aprisionado também debaixo da calota de gelo desse lago congelado, ou seja, captura assim o filme um elemento em que compulsivamente se repete em momentos diferentes aí da história de Thelma. Tá? E sobre essa mãe que teria perdido um bebê, um irmãozinho de Thelma, as fotos lá no quarto da avó no asilo mostram que, de fato, Thelma tinha, sim, um irmãozinho. Ela perdeu, de fato, um irmãozinho. Mas deixa para nós o filme uma pergunta, tá? Terá sido um acidente na banheira por negligência da mãe, porque aparece a mãe saindo, deixando o bebê sozinho, coisa que a gente sabe, né? Recomendações aí que a gente tem até de saúde pública, que não se deve, em hipótese alguma, deixar um bebê sozinho. Uma pequena lâmina d'água é suficiente para provocar uma tragédia, um afogamento, né? Terá sido mais fácil colocar a culpa na ciumenta irmãzinha maior do que estava ali por perto, né? De todo modo, as crianças têm, sim, notícia dos seus sentimentos hostis, das suas rivalidades infantis. Chega o irmãozinho, o mais saudável, mais natural é uma criança, o irmãozinho se sentir ciumado, ameaçado de perder o seu amor, porque está perdendo no seu narcisismo, está perdendo a sua exclusividade ou sua posição de filhinho caçula, tá? E, frequentemente, as crianças atribuem a si mesmas os infortúnios da vida. Acidentes, separação dos pais, mortes de alguém próximo, tá? Na onipotência do pensamento mágico infantil, o pensar, o desejar, ainda que de modo primitivo, de modo nem tão consciente assim, já é equivalente a fazer acontecer, tá? A mãe de Thelma vive praticamente todo o filme numa cadeira de rodas, né? E tudo indica que ela ficou paralítica, ela ficou paraplégica na situação posterior ali, nos eventos posteriores à perda do irmãozinho. Né? Fica muito linkada, muito forte a ligação aí entre a mãe paralisada, a mãe paraplégica e a culpa, né? E uma tentativa de suicídio que essa mãe executa, tá? Seria, então, como se uma paralisia tivesse acontecendo como um cumprimento de pena pela atribuição de culpa a Thelma. E essa paralisia, então, uma expressão até simbólica muito, muito bonita, esteticamente muito interessante aí do filme, que a mãe só se cura quando Thelma se desfaz da culpa.
né, uma bela simbologia na sequência final ali entre mãe e filha no final do filme, né? Mesmo ela tendo sobrevivido à tentativa de suicídio, no caso, a mãe, a culpa nessa mãe permanece e enquanto a vida de Thelma não anda, ela também não anda. Enquanto Thelma estiver paralisada pelo sintoma, a mãe permanece na cadeira de rodas, né? É, é outra recordação que nós temos na clínica. Muitas vezes, mães e pais, os pais também, mas mais frequentemente as mães que trazem os filhos, né, crianças ou adolescentes, com alguma paralisia, algo paralisado, né, no seu desenvolvimento. Essas mães muitas vezes não se dão conta de que elas estão, elas mesmas, também paralisadas nas suas relações com os seus filhos, né? Ninguém cresce, ninguém anda, nada pode andar no desempenho escolar, na vida de socialização ou na aquisição de saúde mais adulta, maior, tá? E da mesma forma, a Thelma precisará elaborar e renunciar a esta consagração do seu desejo ao desejo desse pai, né? No filme, essa passagem simbólica pode estar ali sendo aludida, né, pelo desaparecimento do pai, como o seu avô também havia sido desaparecido, né, após ser consumido pelo mesmo fogo do inferno que começou nas mãos do pai, né, com que ele ameaçou, quando criança, né, a sexualidade da sua filha. Um outro elemento bastante simbólico da necessidade da perda dos pais da infância para que o adolescente se devenha adulto, possa advir adulto, né? No elenco ainda temos a figura da avó, que aparece ali como detentora de uma verdade oculta, de um saber, de uma história trágica familiar. Tinha ali um pai, avô, marido dessa avó, que desaparece em misteriosas circunstâncias também, tá? Lembro dos Freud, quando Freud fala que das vivências que existem no eu, que se repetem ao largo de várias gerações sucessivas, podendo transpor-se em vivências do isso. Estaria ali uma base, uma observação psicanalítica bastante pioneira de Freud, tá? Com relação à transmissão transgeracional de conteúdos, de conflitos, né, de traumas psíquicos, tá? Esta avó é uma bruxa maldita, que é mantida sedada, declarada morta pelo filho, e ela, na verdade, vive no estado morto-vivo, né? O pai de Thelma mantém a sua própria mãe nessa circunstância e ele parece que preparava-se justamente para dar o mesmo destino à sua filha, tá? Porque traz ela para casa e começa a sedá-la também. Há um segredo ancestral nas famílias, há um segredo ancestral na família de Thelma, né? Muitas vezes fica ocultado nas gerações seguintes, que lá nas gerações seguintes é que elas vão se encarregar de abrir caminho para o retorno do recalcado transgeracional, outra descoberta freudiana bastante negligenciada na clínica, na segunda tópica, na clínica contemporânea psicanalítica, né? A qual a gente gosta de estar chamando a atenção, tá? E, por fim, em termos do elenco, tá? Vou chamar a atenção para um personagem, que são os pássaros que aparecem, tá? No começo do filme, na primeira crise que Thelma tem, aparece um movimento dos pássaros que eles começam a vir e se chocar de fora, estão lá nas árvores e vêm e se chocam na janela, como se querendo entrar. Ou seja, é um movimento reverso à liberdade desejada pelos pássaros e pelos adolescentes. O passarinho voltando para a gaiola, como que expressando ali, na linguagem fantástica do filme, uma solução de conflito possível para a Thelma, tá? Porque ela, exposta ali fora da gaiola, está correndo muito perigo, ela está entrando em pecado, ela precisa voltar para a gaiola, e ela, de fato, no filme, volta para a casa dos pais, tá? E no final do filme aparece nessa cena que Thelma, depois de sair, de emergir do lago, né, ela expulsa pela boca o pássaro aprisionado, ela mesma com o seu sintoma, agora ganha acesso e pela boca faz-nos alusão à palavra, né,
que saindo pela boca, a palavra da interpretação, a palavra do insight, da boca do analista, da boca do analisando, né? Pela palavra saída de uma boca que o sujeito em análise se liberta do recalque, rompe as gaiolas do sintoma, os grilhões da neurose, tá? E aí é neste aspecto, então, portanto, e nesse sentido que a gente vai ter que se perguntar, caminhando aqui para o final da nossa leitura do filme, e a atualidade do sintoma de Thelma, né? E estamos falando de histeria hoje? Será? Né? Vejamos, tá? Porque no substrato que se reuniram aí todos os ingredientes para a formação do quadro clínico, desejo do pai, ambivalência materna, segredo ancestral de família, tragédia familiar, o seu efeito de trauma, a onipotência do pensamento infantil, a persistência dessa onipotência do pensamento mágico infantil na adolescência e até ao longo da vida adulta, nos quadros da psicopatologia, né? Nós vamos estar falando aí também de dois aspectos importantes: a identificação feminina de Thelma, tá? A questão da identidade de gênero, que ao largo desse espectro que vai entre duas fantasias, tá? Entre duas posições possíveis, e aí eu estou falando de um ponto de vista bem freudiano mesmo, entre as duas posições possíveis no investimento do objeto, ou seja, possuir, tá? Um objeto, ser possuído pelo objeto, tá? Algo bem aí das pulsões e seus destinos, né? Nós estamos falando que entre possuir, o polo do possuir o objeto do desejo, ou ser possuído pelo objeto do desejo, Thelma é mais tendente, ela se identifica, ela se localiza numa posição mais próxima a esse polo segundo, a esse polo passivo, né? Isto fica bastante sugerido pelas iniciativas de aproximação que sempre ou quase sempre partem da Anya, né? A serpente que aparece é o símbolo do pecado, dos perigos, penetra a casa, né, de Thelma. A casa de Thelma, o apartamento dela é penetrado pela serpente, a boca de Thelma é penetrada pela serpente, o corpo de Thelma é penetrado pela serpente, né? Veja, Thelma beija a Anya e depois foge, desaparece, não retorna mensagens, corta relações, vive num conflito muito grande, ou seja, deixando a Anya frustrada. Tá? Neste seduzir para frustrar, na verdade, seduzir achando-se que está sendo seduzida, né? Para posteriormente frustrar, encontramos uma tipicidade da fantasia inconsciente histérica, pela qual é necessário manter o desejo. O desejo, no caso da histeria, é um desejo pelo desejo do outro, o desejo que o outro esteja sempre me desejando, por isso eu não o satisfaço, né? Entre outros aspectos aí da histeria, esse é um ponto de partida interessante para a gente entender. E no caso de Thelma, diante desse modelo tão ambivalente, tão claudicante de uma mãe, que ela parece se identificar muito mais com o suposto desejo do pai e descobre que, como o pai, Thelma também é habitada e constrói o seu desejo por uma mulher. Né? Daí a gente pode inferir algo, possivelmente, na origem da homoafetividade, do homoerotismo de Thelma. Né? Sendo que, é claro, nessa questão sexual, o conflito inconsciente com o próprio desejo, qualquer que seja, é fundamental, porque nesse sentido da escolha ou da descoberta homoafetiva ou heteroafetiva, podemos considerar como sendo um detalhe apenas, tá? Porque o quadro histérico, o quadro conversivo também aparece em sujeitos com uma disposição, uma identidade de gênero e uma escolha claramente heteroafetiva, heteroerótica, heterossexual, né?
Então, nesse sentido, a gente considera, sim, ainda que desde Dora com Freud, né, do caso Dora, a gente sabe que na histeria existe um traço homoafetivo feminino bastante constitutivo. Não vem aqui ao caso entrarmos muito por esse caminho agora. No caso, a gente pode lembrar, sim, as conversões histéricas prescindem desta, no plano manifesto, tá? Prescindem, não obrigatoriamente acontecem nos casos homoafetivos, nem femininos, nem masculinos, né? Da mesma maneira que a questão religiosa, né? Nem todas as famílias, os sujeitos que desenvolvem uma síndrome de conversão histérica são criados numa família extremamente castradora, fundamentalista, religiosa, fanática, tá? Conservadora, não necessariamente. Ainda que, evidentemente, justamente pela questão sexual que recém comentamos, este aspecto da religiosidade fundamentalista, conservadora, castradora dos pais de Thelma, especialmente da figura paterna, que isso seja um agravante, né? Seja também um exacerbador de culpas. Tá? Ou seja, o fundamental mesmo é percebermos o quanto que o sintoma de Thelma, e aí está sentido do sintoma em psicanálise. O sintoma de Thelma, paradoxalmente, a despeito do seu grande sofrimento, mas é justamente o sintoma que se encarrega de proteger Thelma de pecar com as suas mãos, de pecar com o seu corpo. Este é um sentido, então, para o sintoma em psicanálise. E por aí nós entramos nesse tema, então, da histeria. Vejam, temos uma situação contemporânea bastante séria, bastante importante de ser pensada, que tem sido alvo de muito pensar em psicanálise, de muita publicação. Temos aí que desde lá atrás, desde o DSM-3, da CID-9, né, os manuais classificatórios aí em psiquiatria, em saúde mental, né, desde as suas versões, já 2 versões, a entidade nosográfica histeria está sendo banida, foi banida, não se usa mais essa expressão. E isso a psicanálise questiona, e questiona com uma certa veemência, porque os quadros histéricos conversivos, tais quais o de Thelma, da personagem do filme, clássicos, continuam batendo a porta, ainda que menos frequentemente, sem dúvida, que nos tempos de Freud, nos tempos da Europa vitoriana, né? Nós estamos vendo quadros como o de Thelma, sim, frequentemente batendo a porta da clínica, nos pronto-socorros, nos hospitais, tá? Quadros conversivos, orgânicos conversivos não relacionados a uma patologia orgânica. Tá? Ou seja, parece que o DSM, né, o CID-11, o DSM-5, versão corrigida, está mantendo isso, baniu a histeria, mas esqueceu-se de combinar com os sujeitos histéricos, né, que estão aí batendo a porta das clínicas, do consultório e dos hospitais. Tá? Além disso, temos também as novas figurações, novas configurações, exteriorizações da histeria. Tá? E, com isso, novos desafios. Nós temos as crises convulsivas não epilépticas, que continuam sendo reportadas. Os próprios manuais classificatórios não conseguiram banir a expressão, por exemplo, transtorno de personalidade histriônica, ora, histriônica, da mesma raiz histeros grega, tá? Então, aí cabe a histeria? Como é isso? Né? Outros transtornos de personalidade, por exemplo, e especialmente o transtorno de personalidade borderline, né? Apresentam-se não raramente em pacientes com histórico pessoal e mecanismos de defesa extremamente histéricos também, tá? Não raramente. Tá? Na literatura da neurologia, numa pequena, rápida revisão que a gente andou fazendo, parece que quadros epilépticos concomitantes a episódios não epilépticos, tá? Ou seja, convulsões genuinamente epilépticas, e com convulsões não epilépticas, convulsões conversivas,
acontecem entre 10% e 20% dos casos, confundindo, inclusive, o diagnóstico e dando muito trabalho no diagnóstico diferencial e na devida notificação e no devido tratamento. Tá? E o que a gente pode falar sobre sintomas somáticos não psiquiátricos, aí, como uma exteriorização histérica de conflitos inconscientes e dos quais todo cardiologista, dermatologista, reumatologista sabe e sabe muito bem do que estamos dizendo. Né? E se a gente ampliar ainda mais a noção da histeria como defesa, histeria como estrutura, histeria como discurso, a gente pode pensar na coletividade, na histeria das redes sociais, né? Na histeria enquanto esta psicopatologia especializada em apontar a falta moral do outro, um movimento até de manada diante de questões ligadas a gênero, sexualidade, uma gritaria nas redes sociais, tá? Para todo gosto a gente vai poder ter formas de pensar a histeria que está aí. Ou seja, presenciamos um paradoxo da contemporaneidade. Nunca tivemos tanta liberação dos costumes, tá? Temos muito a melhorar, tá? Nunca tivemos tantas reações contra moralismos sexuais, né? Por exemplo, contra moralismos homofóbicos, estão sendo denunciados, que bom. Tá? Nunca tivemos tanta desentronização desta primazia do masculino, do patriarcado, nunca tivemos tanto alerta da sociedade, e por isso precisa melhorar mesmo, ainda e muito, temos uma tarefa imensa pela frente, mas nunca tivemos tanta denúncia da misoginia, tá? Dos crimes de gênero, do feminicídio, nunca estivemos tão alertas em relação à opressão do feminino. Porém, nunca fomos tão histéricos. E nunca a histeria se disfarçou tão bem. Né? Ou seja, daquele útero migrante que migrava pelo corpo lá na antiguidade grega e na Idade Média, até o cérebro, chegarmos ao cérebro, né, da moderna neurociência, tá bem? Nós estamos pensando aqui que o mesmo enigma continua aí disponível, tá? Para quem quiser pensar, para quem quiser compreender, para quem tiver um mínimo de uma observação. Histeria hoje, sim, porque o mesmo enigma que a esfinge da histeria propõe ao médico, hoje né? O corpo é portador ou o corpo é porta-voz de uma realidade psíquica conflitiva? Hã? A psicanálise trouxe, e se ela foi responsável por uma revolução do pensamento, por um salto epistemológico, e se Freud inaugurou realmente, e com ele toda a leva de psicanalistas aí, em mais de 100 anos da história da psicanálise, foi a partir justamente de duas inovações, de duas revoluções acontecidas no seio e a partir, né, da medicina, que é a visão do corpo, anatomia patológica, dando lugar à escuta do sujeito. E o saber do médico se calando para a escuta do paciente, para ouvir o que o paciente tem a dizer sobre o que se passa com ele, o saber do paciente, um saber até que não se sabe, um saber até oculto para o próprio sujeito, mas o saber que virá justamente aí a partir, né, da possibilidade de uma escuta e de uma fala, de uma enunciação. Né? Ou seja, nós estamos pensando, então, neste aspecto, a gente fica a colocar justamente a questão. De que maneira, né? A gente pode considerar sempre, e deve se considerar sim, né, a histeria nos tempos de hoje. Freud nos lembra que a histeria se comporta como se a anatomia não existisse.
E por isso, nesse caso Dora, a gente cita e traz justamente esta citação célebre já de Freud, né? Aqueles cujos lábios se calam, traz-se com as pontas dos dedos, o segredo quer sair por todos os poros. Ou seja, muito mais do que o corpo, objeto do saber médico, objeto da ciência médica, muito mais do que o corpo, objeto dos ideais de estética, dos ideais massacrantes, muitas vezes, dos nossos tempos, né? O corpo erógeno do desejo inconsciente, do conflito inconsciente, é e continua sendo a grande descoberta, né, da psicanálise, né? É isso, gente. Por aí fizemos a nossa observação sobre o caso Thelma. Espero que tenham apreciado, que tenham ensejado aí as reflexões, consultas, leituras, tá? No encontro presencial tivemos excelentes discussões, agradecemos aí aos residentes aí da psiquiatria, inclusive a participação brilhante, com ótimas colocações, observações também, tá? E vamos deixar, foi solicitado, foi pedido que a gente fizesse algumas referências aí de leitura, especialmente para, pensando um pouco também em pessoas que estão iniciando a sua leitura, né, nos fundamentos ali da psicanálise, né? Então, nesse sentido, a gente vai sugerindo sim, tá? O próprio das obras completas de Freud, citamos aqui mais de uma vez, digo para darem uma lida sim, leiam, releiam o famoso caso, o fragmento de análise do caso de histeria, o caso Dora, né? Ida Bauer, o nome da paciente de Freud, entrou para a história como o primeiro caso publicado por Freud com um tratamento 100% psicanalítico, já renunciado, que estava à hipnose, né? Então, o primeiro caso 100% psicanalítico, um caso muito interessante, muito complexo, que Freud vai retomá-lo e vai voltar a ele mais tarde em sua vida, um caso seminal, mostrando a respeito. Vale a pena a leitura, os comentários aí a respeito, tá? Vou comentar com vocês para, né, os que quiserem uma revisão bastante freudiana, bastante interessante, tá? Nessa coleção para ler Freud, uma excelente coleção com vários títulos de obras de Freud, inclusive, tá? Editada, organizadora, coordenada pela Nina Saroldi, né? Nós temos o volume Histeria, o Princípio de Tudo, que é pela Denise Maurano, a autora, tá? Histeria, um pequeno livro, muito sintético, mas bastante denso, uma ótima revisão panorâmica a respeito desses primórdios, desses tempos aí da psicanálise. Infelizmente, não conseguimos encontrar em português, até hoje, um pequeno clássico da literatura psicanalítica, agora já numa pegada mais lacaniana, do Lucian Israel. Tem uma tradução disponível, mais acessível, em espanhol, tá? O Gozo da Histérica, Histeria ontem como hoje, tá? E esse em espanhol é possível encontrar, a edição esgotada, mas eu vi que tem alguns desses sites de venda de livros usados também, assim como alguns PDF, parece disponibilizado por alguns organismos, algumas organizações. É um bom começo para pensar sobre as síndromes conversivas e muitos artigos aí, desejando aprofundar-se, entre em contato, passem mensagem, solicite, tá? Vou dar para vocês alguns clássicos aí, tá? Adolescência Normal, da Arminda Berasturi e Maurício Novo, saudosos fundadores de uma escola psicanalítica infantil e de adolescentes, né? Tivemos o prazer de ter sido orientados pelo Maurício Nobel no nosso projeto de pesquisa, que rendeu uma dissertação nos tempos lá do mestrado na Unicamp. Tivemos o privilégio de ser orientados por ele, por Maurício Nobel. A Adolescência Normal, o enfoque psicanalítico, é um clássico datado dos anos 70. Muita coisa se acrescentou, muita coisa se reformulou na psicanálise, mas impossível alguém estudar a adolescência sem partir deste ponto de partida, compilado por esses dois excelentes autores, né, argentinos, Armindo Berasturi e Maurício Nobel. É um clássico lá dos anos 1970, 1980, da psicanálise mundial, tá?
Eu mencionei de passagem, o Conrado Caligares deixou-nos uma peça, uma joia, uma pequena joia, o seu livreto lá da coleção Folha, explica, editado e publicado pela Publifolha, A Adolescência, Conrado Caligares, falecido também, deixou-nos essa joia. Né? Eu sugiro muito a leitura, está disponível ainda para venda, não é tão difícil encontrar este volume. E também um pouco mais recente, tá? de leitura, um pouco mais recente, embora não tão recente, tem muita literatura, a gente que trabalha bastante na clínica psicanalítica dos adolescentes, estamos sempre vendo obras novas no Brasil, no exterior, muito interessantes, mas um clássico da virada do século, um clássico, que eu diria já clássico, apesar de relativamente recente, Relação Delivery, uma coletânea organizada pela Cibele Weinberg, tá? Tem textos da Maria Rita Kelly, tem textos do José Outeiral e de vários outros psicanalistas aí, com excelentes contribuições, com grande pegada, tá? Fica aí, então, de sugestão de leituras sobre adolescência, leituras introdutórias, tá? De um ponto de vista psicanalítico a respeito. E, como bônus, vou dar uma dica de filme, tá? Os que ainda não conhecem o Joaquim Trier, temos um outro filme aí, A Pior Pessoa do Mundo, né? Um filme de 2021, portanto, bem mais recente, do mesmo diretor de Thelma, tá? Está disponível para os assinantes da Amazon Prime Video, está lá no streaming, gratuito para quem já for assinante. Né? Portanto, gente, é isso, fica aí o nosso muito obrigado. A indicação do filme, tendo oportunidade, não deixem de assistir, ele está disponível sim para locação na Apple TV, como eu disse, está para os assinantes do streaming do Loki, tá? Thelma, um belíssimo filme, fica aí como uma sugestão para vocês, que fez o nosso tema desse último encontro de cinema e psicanálise. Né? Muito obrigado a todos, um agradecimento especial ao Espaço Cultural da nossa Associação Médica de Londrina, que tem nos cedido agora, nesse retorno às atividades presenciais, tem nos cedido o anfiteatro ali na Praça da Concha Acústica, aqui no centro da cidade de Londrina. Não temos tido ainda, fica aí, né, uma sugestão, né, se alguém quiser patrocinar, né, a nossa transmissão do evento simultânea, né, temos aí ainda essa dificuldade de produção, tá? Por isso fica nosso compromisso sempre de gravarmos uma leitura, a síntese, quem sabe até agregando comentários da discussão online, mas fica o convite para presencialmente estarem conosco, sempre numa das segundas-feiras do mês, divulgamos com antecedência, já estaremos divulgando agora o nosso filme deste final de ano, novembro, dezembro, ainda temos mais um encontro de cinema e psicanálise, vamos estar divulgando em breve, tá? E o nosso muito obrigado também aos residentes da Associação da Psiquiatria da nossa Universidade Estadual de Londrina, que são a origem desse projeto nessa versão, né, mais recente, versão que já tem aí seus 13, 14 anos já de existência, que nós carinhosamente temos chamado no nosso espaço Luz, Câmara, Pulsão. Um grande abraço, muito obrigado e até o próximo encontro com mais cinema e psicanálise, encontros de cinema e psicanálise para a nossa discussão, para o nosso deleite. Um grande abraço a todos, até o próximo.